E nesta terça-feira, o Jornal do Meio-Dia finaliza a segunda rodada de entrevistas com os 8 candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E o nosso último convidado é o candidato do PT, Julié Sebastião. E antes de dar boa tarde ao candidato, também vou dar boa tarde ao meu colega aqui de bancada, o Paulo Coelho. Tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Boa tarde a você e boa tarde a você que nos assiste também. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a você, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todas as cuiabanas e os cuiabanos e dizer que é um grande prazer poder estar aqui no Jornal do Meio-Dia, né, discutindo o melhor para a nossa cidade. Candidato, está chegando a hora. Domingo que vem, né, as pessoas vão decidir aí, os cuiabanos, enfim. Eu já vou perguntar para o senhor sobre sua política de atuação, uma vez eleito, né, quanto aos servidores públicos, especialmente aos temporários e aos contratados. Há quem defenda nessa eleição aí um facão generalizado, ou pelo menos substancial, né? 3 mil servidores entrando aí no corte. Eu queria saber se o senhor pretende cortar, demitir, qual será a sua política, primeiro, em relação a esses contratados e temporários, e também se o senhor pretende fazer concurso, de onde vai tirar dinheiro para isso? Olha, Paulo, nós temos como premissa a valorização dos servidores públicos, né? Notadamente dos servidores que estão na ponta, que estão lá naquilo que nós chamamos da atenção especial ao cuiabano e à cuiabana. Não tem política pública nenhuma que dê consecução, que seja uma política boa, que dispense os servidores públicos. Então, nós vamos valorizar os servidores públicos municipais, com plano de cargos e salários, com transparência, com negociação com o sindicato das várias categorias que compõem o funcionalismo público municipal. E vamos dimensionar a administração municipal de acordo com o nosso programa de governo, que é um programa inclusivo, que trata de inversão de prioridades. E para isso dar certo, nós precisamos dos servidores públicos de Cuiabá. Vamos valorizá-los. E vamos, obviamente, tratar ponto a ponto essas questões. Em relação às funções comissionadas, evidentemente que há um desapreço à continuidade do serviço público no município. Tem muito cargo em comissão. Nós vamos adequá-los, reduzi-los para que possamos realizar concursos. Em que patamar? Quantos por cento mais ou menos? Olha, nós vamos fazer um inventário de acordo com as secretarias e com as políticas públicas específicas. Porque nós não queremos passar facão em pai de família e mãe de família. Eu vi um candidato falar isso, digo que isso é bravata e isso é desvalorizar o servidor público. Nós vamos valorizá-los, vamos cortar funções comissionadas para poder abrir vagas efetivas, para poder fazer concurso. Porque nós não podemos aumentar custos. Temos que trabalhar com esse orçamento que temos. Isso nós estamos dizendo a todo momento. Não vamos aumentar custos. Vamos diminuir as funções comissionadas para ter concurso e servidores efetivos. Essa é a relação. E eu vou te dar um exemplo de como que um candidato pode tratar mal o servidor público e misturar alho com bugalhos. A educação, seja no Estado, seja no município, depende muito dos professores temporários. Tá? E este ano, em razão da pandemia, o Estado, por exemplo, não fez contratação de professores temporários e nem o município. Tá? Esses servidores que são temporários, por exemplo, professores, são essenciais à educação no município e são tratados dessa forma desrespeitosa, como se fosse um cabidão de emprego, quando, na verdade, a educação em Cuiabá hoje depende muito dos professores temporários. Por isso que nós vamos fazer essa distinção do que é necessário, o que não é necessário em cada secretaria e de acordo com o nosso programa de governo. Mas tendo sempre presente, servidor público é essencial para que a política nossa, que é de distribuição de renda, de inclusão social, dê certo e chegue na ponta, que é melhorar a vida dos cuiabanos. Candidato, a grande bandeira, eu acho que uma das maiores bandeiras dessas eleições, principalmente aqui no município de Cuiabá, foi a honestidade. Sim. Né? Muitos candidatos falaram da honestidade, de corrupção, de limpar corrupção, enfim. Qual que é a estratégia do senhor, do Partido dos Trabalhadores, nessa reta final, que pode aí ter como um grande adversário a abstenção, o voto nulo, o voto branco? Qual que é a estratégia nessa reta final, como disse o Paulo? Estamos aí alguns dias das eleições para conquistar esse voto do indeciso, para fazer o eleitor sair de casa em meio à pandemia e votar. O primeiro é o compromisso pessoal do prefeito, de toda a nossa administração, de todo o nosso plano de governo, é um compromisso ético, anticorrupção. Ou seja, por quê? Nós, para que o dinheiro, os recursos públicos cheguem na saúde, por exemplo, nós precisamos estar com o caminho desobstruído. Não pode ter buracos onde o dinheiro caia ou paletós onde o dinheiro entra. Tem que chegar lá na ponta da saúde. Então, nós vamos ter o compromisso ético de garantir
a efetividade da aplicação dos recursos públicos. Sem corrupção, uma administração comprometida com isso. O segundo aspecto é que é muito difícil, né, nós explicarmos para a população cuiabana como é que pode o prefeito, com aquela cena de vídeo, que põe dinheiro no paletó, estar disputando a eleição como se nada tivesse acontecido. E isso chega a ser constrangedor, né? Porque você fala, olha, mas o que está acontecendo? Como é que isso pode? Como diria até a piada da Globo, né? Isso pode, Arnaldo? Não pode, mas está podendo em Cuiabá. E em relação a outros candidatos, nós temos aí o tal do outro candidato da Câmara de Vereadores que utiliza recursos públicos da Câmara para fazer campanha. Isso é corrupção, no seu mais alto nível. É o candidato que estava no bolso do paletó do prefeito atual, que recebeu dinheiro, pediu votos, integrou a administração, indicando pessoas e só rompeu quando aparentemente não foram atendidos seus cargos em comissão, que agora ele quer cortar. Então essa é a estratégia final para a população, para conquistar esse voto indeciso? Nós vamos ter que abrir proposta? com transparência, dizendo quem é quem nessa história toda. Nós temos um compromisso ético. O prefeito do paletó não tem e o outro candidato que estava no bolso do paletó do prefeito também não tem, já que está fazendo campanha com dinheiro público da Câmara de Vereadores. O senhor fará, o Juliette Sebastião eleito, prefeito, fará uma gestão de coalizão do ponto de vista da governabilidade? Por que eu pergunto isso? Porque a coalizão nada mais é do que o tomar lá da cá no frigir dos ovos, não é? E aí o senhor, para governar, precisa de ter uma sustentação na Câmara, a relação com o Legislativo e o combate propriamente à corrupção, como se dará a propósito numa gestão do senhor? Olha, Paulo, é com respeito ao Poder Legislativo Municipal, coisa que o Poder Executivo atual não tem. Ele compra a bancada lá na Câmara de Vereadores, dá cargos de diretores de escola, a cabos eleitorais de vereadores. Isso não é uma forma de se relacionar, isso é corrupção. Tá? Nós vamos ter uma relação de independência, de respeito, mas muito forte e com firmeza na defesa dos interesses da população. E tem que ter diálogo, Paulo. Nós não vamos melhorar Cuiabá, não vamos melhorar a vida de cada cuiabano e de cada cuiabano sem diálogo. Vamos dialogar com a Câmara de Vereadores, a bancada que será eleita nessa eleição pela peculiaridade da legislação será bastante diversa, nós teremos muitos partidos representados na Câmara. Isso vai exigir muito jogo de cintura do prefeito, inclusive, né? De poder dialogar, conversar, não só com o Legislativo, mas com a sociedade civil. Ou seja, nós temos, por exemplo, aqui em Cuiabá, a questão do comércio, que precisa ser equacionada com medidas efetivas da Prefeitura. O prefeito tem que dialogar com os representantes do comércio, assim como tem que dialogar com os representantes dos servidores e, no caso específico da relação entre poderes, com a Câmara de Vereadores. Não para estabelecer governo de coalizão, não, mas para estabelecer um diálogo que faça com que a cidade se torne governável e não essa bagunça que é hoje do toma lá da cá, que é patrocinada pelo prefeito. Candidato, a gente vive na pandemia ainda, né? Não acabou. Tem gente que acha que acabou. Numa tentativa de recuperação e a gente sabe que as contas, a arrecadação, pelo menos da prefeitura, no que diz respeito aos contribuintes, né, o pagamento de impostos diminuíram. Sim. E o senhor propõe no seu plano de governo e na sua propaganda um Bolsa Família Cuiabano. De onde o senhor vai tirar esse dinheiro? Vai ser fonte exclusiva da prefeitura? O senhor pretende fazer alguma parceria com o banco? Como que vai ser isso? Olha, nós vamos trabalhar com recursos e com orçamento que a prefeitura tem. Hoje é 3,3 bilhões de reais. Nós não podemos fugir disso. Mas não vai ter um impacto muito grande? Então, mas aí é que entra a história. Quando a gente fala de inversão de prioridade, nós não estamos falando em aumentar a arrecadação, porque não pode. Nós não podemos arrancar mais o pelo e a carne dos cuiabanos. Não tem condições para isso. Tem que ser o bolo atual. E nisso é que nós vamos trabalhar com inversão de prioridade. Então o senhor não vai aumentar impostos? Não, é impossível isso. Na verdade, nós temos que trabalhar também para desonerar o comércio, para ele voltar a empregar. O que nós queremos com o Bolsa Família é trabalhar as duas coisas. Incentiva o comércio, para que ele aqueça novamente, reabra os postos de trabalho que foram fechados, com o consumo desses que foram esquecidos na pandemia. Ou seja, na verdade, isso já foi feito entre 2002 e 2010 no Brasil. Ou seja, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro e, ao mesmo tempo, nunca houve tanta transferência de renda e retirada de pessoas da faixa de pobreza. Isso é possível se fazer e é isso que nós queremos fazer. Hoje, só para falar claramente sobre isso que você colocou, nós temos os recursos da assistência social em Cuiabá que vão girar aí, dependendo dos programas específicos, entre 5 e 10 milhões, mas se você somar toda a área disso, vai dar em torno de 20, 25 milhões, somando tudo, né? Então, isso já é um início.
Como é que se resolve a aplicação desses recursos? Primeiro, tem que ter o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que a Câmara de Vereadores não votou até hoje essa lei. Nós vamos já votá-la, quando tomarmos posse, para poder ter o Bolsa Família e destinar os recursos. Vamos ainda, dentro de todos os outros empreendimentos para a geração de emprego, tirar um percentual para a constituição do fundo. Não é muito não, pode ser 0,02. Não é muito, porque na verdade são recursos que vão retornar para a prefeitura, aquecendo o comércio e as pessoas consumindo. Mas e o fomento ao emprego? Porque tem muita gente que fala, Sim, olha, a população exato. não quer só dinheiro, a Então, população mas quer até emprego. nesse programa específico, ele já é casado nas duas pernas. Porque se eu aqueço o comércio, eu reabro os postos de trabalho. Pelo menos nós estamos fazendo um cálculo de 1.000 empregos por aí. E na questão da mobilidade urbana, com a nova definição do setor, de gerar em torno de 1.500, 2.000 empregos. Na questão da regularização fundiária urbana, criar novamente em torno de 1.500 empregos. E na Então a questão do Bolsa não saneamento... seria imediata, porque vivemos Não, um pós-pandemia. será imediata porque nós vamos implantar, mas por etapa, progressivamente. Nós temos o cadastro. Hoje foi uma grande dificuldade saber o número de famílias. Vocês sabiam disso, que a prefeitura não tem números. Nós conseguimos via Ministério da Cidadania. E chegamos. Tem 92.000 famílias, mais ou menos, cadastradas no Bolsa Família. Dessas, recebem 22.000 e poucas famílias só. Mas olha como isso é importante. Em 2020, foram mais de 33 milhões de reais em investimento direto para os cuiabanos e cuiabanas que recebem o Bolsa Família. E é isso um pouco que nós queremos cobrir. Não dá para cobrir todo, mas nós vamos começar por partes. Primeiro 2 milhões, até chegar ao final de 4 anos, ter contemplado a totalidade destes que estão cadastrados dentro do cadastro do Bolsa Família. Ou seja, é um recurso que vai, mas ao mesmo tempo vai voltar também para a municipalidade, através dos impostos, do consumo. E é importante agora, não tem jeito, nós temos que jogar uma boia para aqueles que estão se afogando nesse momento de tempestade. São as famílias que perderam seu emprego, sua renda e o nosso comércio. Cuiabá, ela é conhecida, aqui no Correio, chamou Cuiabá de Cidade Verde, não só pelos pomares e as nossas mangueiras, mas por conta do comércio ali do Porto, quando foi governador, arcebispo de Cuiabá. Então nós precisamos recuperar o comércio porque ele é a principal fonte de empregos da cidade. Candidato, hoje pela manhã, tanto a notícia de frente como também na Rádio Vila Real, Sim, o senhor disse que porque assim, existe nessa época de eleições a Lula dependência do caso do PT. Né? O PT põe muitas expectativas em torno do Lula, que é a maior, obviamente, figura do PT. O senhor disse hoje que o Lula, aqui no caso de Cuiabá, transfere mais votos do que o Bolsonaro. Exatamente. Dizer, é mais cabo eleitoral do que o Bolsonaro. O senhor disse que 32% mais ou menos, ou menos votam naquele que o Lula indicar. Sim, sim. Por que o Lula, que entrou na sua campanha há 10 dias mais ou menos, em vídeos, ou mais, por que ele não ajudou o senhor a reagir nas pesquisas, já que as pesquisas externas, as publicadas, não é? Elas apontam o senhor entre os últimos colocados. Olha, Paulo, na verdade o presidente Lula está participando das nossas campanhas, seja na televisão, no rádio, na nossa mídia social, desde a pré-campanha. Evidentemente que nós estamos na pandemia, como a Nayara acabou de frisar. Embora aqui em Cuiabá, tem gente que acha que não acabou. Inclusive o candidato Abílio Velatão, que eu vi no horário de TV, falando para as pessoas como se não tivesse nada, tivesse acabado a pandemia, vão para a rua, façam o que quiserem e tal. E isso é um absurdo, né? Então, o presidente Lula tem 75, 76 anos de idade, que ele fez agora, dia 27 de outubro. Não tem como o presidente presencialmente ir para lugar nenhum no país. Ele pediu voto para o senhor já, hein? Mas pedir voto na TV, no rádio, na mídia social e presente como inspiração e grande cabo eleitoral da nossa campanha. Então, por conta da pandemia, não só ele, mas as outras lideranças também do partido, que são mais idosas, estão no grupo de risco, têm a dificuldade de se fazer presente nas campanhas locais. O senhor teve que fazer muito a defesa do PT nessa campanha, porque existe um descontentamento muito grande com o partido. Não há, engraçado, porque em Cuiabá nós estamos tendo uma acolhida formidável. Eu quero agradecer, inclusive, a população cuiabana pela acolhida que tem nos dado nos bairros e da referência ao presidente Lula. Quando eu olhei os números e vi que o nosso presidente Lula é mais cabo eleitoral do que o Bolsonaro, que os outros candidatos estão pendurados no ventre para tentar ganhar votos, olhei e falei, olha, o nosso Barbudinho continua muito respeitado em Cuiabá, mas porque ele cuidou da cidade. E é esse legado que nós estamos discutindo. Candidato, quais são as suas propostas voltadas para políticas públicas da mulher, do fomento ao empoderamento, à profissionalização,
contra a violência. Eu pergunto isso porque o senhor Sim, sim. fez uma representação contra a chapa do Abílio. candidato Abílio Júnior, pedindo a Sim, cassação dessa chapa. O senhor se disse ali diretamente afetado pela forma com que o candidato foi até a Secretaria da Mulher. Por que, candidato? Nós todos temos o conhecimento, e todos sabem disso, que Cuiabá, majoritariamente, a população feminina é maior do que a masculina. Né? Mas, no entanto, essa população majoritária, ela não integra os aspectos políticos, econômicos da cidade, não é respeitada, não tem a sua dimensão política de mulher e a promoção dos interesses e direitos da mulher respeitados. Tanto é que o candidato ofende mulheres como se todo mundo tivesse nascido de ovo. Tá? Eu tenho 2 filhas e esse desrespeito com as mulheres me atinge profundamente, como atinge... Independente né? de ser homem ou mulher. Independente de ser homem ou mulher, ou seja, nós temos que respeitar. Na verdade, o nosso programa de governo vai no sentido oposto ao desse candidato, é de valorizar a participação política, econômica, social, cultural em todos os aspectos da mulher, porque é um dos segmentos e é o importante da cidade que foi esquecido ao longo desses 300 anos da cidade. Então, nós queremos ter políticas integradas que promovam o direito e a defesa dos direitos das mulheres. Seja na sua participação política... O senhor vai manter a secretaria? Vamos ter a nossa vice, que já é a professora Vera Bertolini, uma militante capacitada, militante histórica dos direitos da mulher. Vamos manter a Secretaria da Mulher, mas agora com funções de coordenação de políticas públicas para o município em relação às mulheres, seja na saúde, na educação, na cultura, mas principalmente na promoção da integração política das mulheres, porque Cuiabá não tem vereadora. E também no mercado de trabalho, ou seja, o grande contingente hoje de desempregados em Cuiabá é constituído de mulheres. E o município precisa tomar providência em relação a isso. Né? E é isso que nós vamos propor para Cuiabá e vamos fazê-lo a partir do 1º de janeiro. Há uma tese, quase que uma regra, de que partidos de esquerda, como o PT, não compactuam com a privatização de órgãos públicos, não é? Eu queria saber do senhor, se o senhor também é desses, numa gestão que o senhor possa vir a ter na Prefeitura de Cuiabá, como que o senhor fará ônibus, educação, o senhor lançará a mão de PPPs, por exemplo? Olha, Paulo, na verdade, nós estamos tratando de meios, né? A gente não pode ter preconceito contra meios, ou seja, qual é o fim? O fim que nós estamos propondo no nosso programa de governo é uma cidade inclusiva e que resgate essa dívida social com o seu povo mais vulnerável. No programa nós queremos gerar emprego e instituir a rede de proteção social da cidade. E é com essas 2 pernas que nós vamos tratar dessa questão fundamental. Né? Então, vamos articular todas as medidas para que, seja no campo, por exemplo, do transporte público, que nós tenhamos a abertura do mercado. Queremos ser capitalistas ao extremo nessa questão. Mais empresas, para ter mais empregos, mais concorrência, para ter mais direitos ao usuário do sistema. Na questão do VLT, com a empresa pública municipal instaurada, nós vamos lutar para que firmemos parcerias públicas privadas, porque o empreendimento... Então, o senhor é a favor do VLT? Sou a favor, tem que terminar. A gente não pode enterrar 1 bilhão e 200 milhões de reais e deixar essa cicatriz no meio de Cuiabá. Não, isso não é possível. Então, ali tem que ser PPP, porque é um empreendimento muito grande que não cabe no orçamento do município. Aí a parceria. O mesmo para o centro histórico, porque nós precisamos de recursos de iniciativa privada lá. Já na questão do saneamento, não, nós vamos trazer para a municipalidade o saneamento, porque no modelo atual nós não vamos conseguir cumprir o marco do saneamento. Não vamos conseguir universalizar a água e o esgoto até 2033. Veja que em 2033, no modelo atual, não vamos conseguir. O senhor vai romper, então, com a água do Cuiabá? Nós vamos municipalizar novamente. Isso não pode gerar um custo maior para a Prefeitura? Não, porque em direito administrativo, todo contrato administrativo, ele pode ser rescindido lateralmente pela administração, no caso de ilegalidade, no caso de não cumprimento... O senhor vai apontar ilegalidades, então? Não, só para citar os motivos. No caso de não cumprimento do contrato, mas também por conveniência e oportunidade administrativa. Isso é um princípio de direito administrativo em relação a contratos. Nós, porque a população vai votar e vai aprovar, vamos modificar o setor, vamos retomar o serviço e, portanto, vamos, em razão da conveniência e oportunidade administrativa, implantar um novo modelo para que seja atendido esse requisito básico de universalização da água e do esgoto. Candidato, a gente chega ao fim dessa entrevista, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Olha, primeiro agradeço a você novamente, ao Paulo, pela cortesia, gentileza dessa entrevista, ao Jornal do Meio-Dia e ao Grupo Gazeta. Agradeço a Cuiabana e ao Cuiabano,
como a receptividade que estou tendo nos bairros, em que estamos discutindo um programa de governo para melhorar a vida de cada família, de cada cuiabano e de cada cuiabano. E aí, com essa sinceridade, eu peço o seu voto no dia 15, vote Julier para prefeito, vote Julier e Vera Bertolini, 13, porque é assim que nós vamos mudar a nossa cidade e colocá-la como uma importante capital do século XXI do país, uma cidade que respeita todos os cuiabanos. Para isso, Julier, 13 no dia 15. Certo, candidato, obrigada pela sua Obrigado a vinda. você. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. A gente encerra essa segunda rodada de Encerra entrevistas. aqui. Mas amanhã tem o GD, grande dia e grande debate aqui na nossa querida TV Vila E Real. pelo menos por enquanto, com todos Todo mundo. confirmados. Julier vem. E a gente... E os demais também disseram que vem. E se tiver segundo turno, como De novo existe essa aqui. incerteza muito grande, a gente volta a se encontrar Vamos aqui falar na aqui rodada. mais. Obrigada, Paulo. Satisfação, um abraço, Obrigada tudo de mesmo. bom.